bagunça. Time é uma equipe coesa, senão não é time, né? Você pega um time do Brasil, assim que eles se unem, os primeiros jogos não são tão legais, eles estão se entrosando ainda. Depois que se entrosa, que você vê o que, que é. Então, ó, o time, equipe multifuncional, agora são responsáveis por atender às necessidades do cliente, reduzindo aqui o foco no cliente, reduzindo o tempo, reduzindo o custo, aprimorando consistência de resultados. Segundo Lee e esse outro aí, Dali, sei lá como fala isso em inglês, gestão por processo pode ser considerada como uma metodologia para gerenciamento sistemático centrado no cliente. Foco lá fora, foco no cliente da organização, ok? Objetivando medição e melhoria de todos os processos da organização por meio de times multifuncionais com delegação e autonomia para os funcionários, empowerment. Isso é de Sword, purinho. Segundo Zaire, gestão por processo está correlacionada aos aspectos principais da operação do negócio e apresenta grande potencial para agregação de valor e alavancagem do negócio. Beleza até aí? Tranquilidade? Bom, agora vamos ver mais alguns conceitozinhos. Aqui eu peguei do Discord, gestão por processos e gestão funcional, tá? Que eu acho que é legal para vocês. Depois eu vou pegar também gestão do conhecimento, tá legal? Também do Maurício Macieira e do Discord. Aqui já são da apostila de OSM do Oliveira, que vocês têm aí. Bom, o que é um formulário? Formularização, ferramenta básica aí para... Quando você começa a ler a apostila de OSM do Oliveira, ela está bem legal. Inclusive passa alguns conceitos de projetos ali, tá? Se vocês quiserem treinar questões de projeto, ensina a fazer um gráfico perto de CPM, como calcular. Não parece ser... Tá, vocês não querem treinar. Tá, mas se cair na prova, a gente... Porque antigamente caía muito, mas na FAB não, no Exército. A FAB não tem história de cobrar e hoje o Exército também não está cobrando. Então, eu acho que o PERT CPM... Não, então, olha só, se vocês querem que eu faça PERT CPM com vocês, vocês vão me falar depois que eu vou fazer PERT CPM com vocês. Mas vem o professor de projetos, ele vai falar sobre PMI, PMBOK, ele tem que falar disso, que essa é a ênfase da prova. Se cair projetos, vai cair em cima disso, tá? E aí ele é obrigado a falar também de ferramentas de gestão de projetos, aquelas clássicas. Aí ele tem que falar de gráfico de PERT CPM, gráfico de Gantt. Ele vai ensinar como se faz, mas não dá para fazer tudo. A ideia é apresentar às pessoas o conceito e na apostila tem como praticar. Aí você tem dúvida, você tem que falar comigo. Bota no fórum e fala, Joelson, responde lá no fórum, botei uma dúvida, tal, que eu vou lá e entro. Eu sei que é muita gente, tá? Vamos lá. Formulário, preste atenção. Por que um formulário existe? O formulário ele conduz informações. Por exemplo, um formulário para acompanhar um material é importante? Como assim acompanhar um material? Você tem um material determinado que chegou na sua organização, uma matéria-prima, e você tem que categorizar, colocar... Ela já vem com um formulário que vem quando ela foi fabricada, de onde ela veio, qual o valor que ela custou, para onde ela anda, ela está levando aquele papel com ela. E por onde ela anda, quem receber vai marcar. Ó, já foi verificado aqui, já foi testado aqui, já foi usado aqui, já foi... Vocês estão entendendo? Quer ver outro exemplo de formulário? Controle de estoque. O controle documental do estoque, né? Porque tem um controle in loco e tem um controle documental ou mesmo, hoje em dia, online, né? Mas mesmo o online não dispensa o papel, sabia disso? Você pega uma organização, você tem lá 10 materiais determinados, tem a fichinha dele lá. Você tirou você lança data e tal e rubrica no papel. Mesmo que você depois, quando chegar no sistema, quando ele passar no caixa, a leitura, o sistema AIS, né, leitura de códigos de barra, ele vai ler e aí vai dar baixa automaticamente no sistema, por meio de sistemas informatizados, como o EDI, por exemplo, né? Ou mesmo o ERP, que hoje integra toda a organização por sistemas informatizados, são sistemas que então ele vai atualizar o estoque online. Mas aquele atualização online tem que bater com o que está aqui no papelzinho, que tem que bater com o físico. Isso garante um termo de prova, que é o quê? A acurácia. Eu falei para vocês o que é acurácia? Acurácia é o nível em que o seu controle físico bate com o seu controle documental escrito. Então, o ideal é ter uma acurácia de 100%. Ou seja, se disser que tem 100 peças aqui em estoque, no papel diz que tem 100,
Contei, tem 100 mesmo. A conferência em loco, a contagem física, bateu com o papel. E se eu só tiver 80 aqui em loco físico, mas eu contando lá, mas no papel estiver dizendo que é 100, quer dizer que eu tenho um gap de 20%. Quer dizer que a minha acurácia é de apenas 80%, entenderam? A acurácia é o grau em que a minha contagem física bate com os meus controles de estoque. Se espera uma acurácia de 100%, óbvio. E pelo modelo do ABC, que é o gráfico de Pareto, que a gente falou na aula passada, principalmente os materiais classe A, aqueles mais caros em estoque, aqueles que são menos em incidência e mais caros em estoque, eles são indispensáveis. Maurício Macieira gasta um tempão falando sobre isso, sobre o gráfico ABC, a importância dele, fala sobre gráficos de controle também, ele mostra lá aqueles desenhos lá, enfim, mas a gente vai passar aqui por alto conversando com você para que você adquira uma visão do assunto para poder resolver as questões de prova. Então, quando eu falo do... Então, o formulário, o controle de material em estoque é um formulário. O que mais que é um formulário que a gente pode usar? Um pedido de material é um formulário. Então, o formulário, qual a finalidade dele? Ele transmite alguma informação. Ele conduz uma informação. Inscrição no concurso público é um formulário, que hoje você faz online, mas antigamente era no papel. É um formulário. Mesmo aquele que você faz online, não deixa de ser um conceito de formulário. Então tem que ter ali as informações básicas que precisa. O formulário, ele tem uma finalidade que é transmitir informação. Agora, como é que eu sei que um formulário está bem feito? Quando esse formulário, ele tem não só todas as informações que eu preciso, como ele facilita a minha vida. O formulário tem que facilitar a minha vida. Então, quando você vê formação de filas numa inscrição de concurso, é porque pode ser porque o formulário ninguém está entendendo. Se você, toda hora chega alguém e pergunta, isso aqui é o quê? Para preencher o quê? Mas isso aqui é para preencher o quê? Quer dizer que o formulário foi mal pensado. Fluxo vagaroso e lento de produtos dentro da organização. Pode ser por causa do formulário, que não especificou bem para onde vai, então ele foi para o lugar errado. Não, não é aqui não. Quando passou nesse passo, agora o próximo é lá, volta. Então vai para lá, entendeu? Então, o formulário ele é capaz de bagunçar o fluxo de um processo, se ele for mal pensado. Tudo bem? Então, tá aqui, o formulário ele é um documento aqui, ó. Transporta informações de uma pessoa para outra, de uma unidade para outra, de uma empresa para outra. É a materialização do dado, informação armazenada, disseminada, veiculada por um período de tempo ou não. Preste atenção, formulário, o ideal é a organização ter muitos formulários diferentes ou poucos formulários? Poucos. Quanto menos temas de formulário você tiver, melhor. Por exemplo, formulário de pedido de material. Ponto, é o mesmo para todos os setores. O problema é que tem organização que quer criar o seu formulário típico do seu setor. Aí quando você vai ver, tem 1 trilhão de formulários diferentes, e aí quem recebe aqueles formulários, por exemplo, o setor que vai comprar material, de cada setor é um diferente, ele não vai entender mais. Ele vai começar a confundir, mas quanto ele quer afinal, porque a quantidade que está sendo pedida é em cima, outra é embaixo, outra no meio, vocês estão entendendo? Então o formulário tem que ser um documento simples e com poucas variáveis mesmo, ele tem que ser, pedido de material, tem que ser um documento único para toda a organização, entendeu? Uhum. Entendi. Mas estagiário, você falou que é estagiário, não tem... Uhum. Você não sabe. Se vê a quantidade certa, se vê a especificação certa, o formulário ajuda, é verdade. Então vamos lá, mas entendeu? Mas assim, você criou um formulário. O ideal seria que a organização tivesse um formulário que pudesse ser usado em várias ocasiões. Lógico, para cada tema que vai bater, pedido de material é um tipo único para a organização inteira, tá? Então, muitas variedades de formulários não ajudam. O formulário tem que ser um documento simples e, de preferência, com poucas variáveis de formulários dentro da organização. Tudo bem? Tranquilo? Tá aqui, ó. Indicadores da necessidade de uma melhor elaboração e desenho de formulário. Contínua dificuldade de compreensão e preenchimento. Então, ou seja, se ele for muito complexo, já não ajuda, ok?
Formação de filas, permanência de problemas após a racionalização do trabalho, não incluindo racionalização do formulário, demora na utilização de procedimentos burocráticos, tende a se deteriorar à medida que passam a ocorrer atrasos e demora. Então, por que eu desenho um formulário? Aqui, ó, não só corrigir falhas, né, mas também, ó, facilitar o fluxo de informações na empresa com o mínimo de custo, provendo melhores resultados, uniformizar procedimentos, centralizar controles, evitando dispersões e gastos desnecessários de tempo, promover a criação e o desenvolvimento de formulário, fixar padrões uniformes para o projeto, padrões uniformes, né, para projetos e especificações físicas de formulários, harmonizar junto aos demais componentes que colocam a organização em movimento, compatibilizar a sua ação com a expectativa demonstrada pelo pessoal interno e externo da organização, em termos de seu preenchimento e manipulação, dar ao formulário o papel de agente integrador da informação, olha, na empresa, de grande destaque da formulação e alimentação de sistemas de informações computadorizados ou não, ok? Bom, falamos de formulário. Ideia básica do formulário é essa, não tem muito o que inventar. Manuais, a manualização. Máxima ali do Oliveira é o seguinte: manual existe para quem não sabe. Então por que a organização precisa de manual? Porque ninguém sabe nada? Não, é porque você exatamente não sabe tudo. Você sabe tudo da sua rotina. Fugir um pouquinho da rotina você já não sabe. Recorre ao manual. O manual existe para quem não sabe. Porque o manual ele tem informações completas. Você pode ter um manual de políticas da organização. O que são políticas da organização? Políticas são diretrizes, ideias genéricas que se aplicam à organização como um todo. Manual sobre segurança no stand de tiro, exemplo. Manual sobre... Então você vai ter manuais sobre várias situações diferentes. Os manuais, eles padronizam o que você vai fazer, como você vai fazer. Você pode fazer um manual de procedimentos administrativos. Você pode pegar um processo descrito no detalhe e colocar no manual, como é que ele é feito, entendeu? Como, por exemplo, o Exército tem manual para elaboração de sindicâncias, deve ter na FAB também, manual para elaboração de sindicâncias e inquérito policial militar. Então, é um passo a passo. Olha, primeiro de tudo, elabore tal folha, depois elabore tal não sei o quê, depois não sei o que lá, numere da seguinte forma, e, entendeu? Se a pessoa não comparecer, faça assim, se não sei o que lá, faça assado. Pô, você faz sindicância a vida inteira, mas sempre você vai olhar o manualzinho, daquela colinha quando você for fazer. Então, significa o quê? Que o manual ele existe para quem não sabe, ele tem que simplificar e dizer tudo que a organização pensa a respeito daquele tema, ok? Quer estragar o manual? Atualiza ele em algum lugar que não seja nele. Tipo, a partir de hoje... Bom, quer ver um manual interessante? Manual de segurança no quartelamento. Aí tem conceituações gerais sobre segurança no quartelamento, sobre o que cada setor deve fazer para manter gestão de riscos, né? Para manter as suas instalações fora de riscos de incêndio e tal. Então, tem lá aquele manualzinho sobre tudo que eles estudaram, que são fatores críticos, né? E aqueles que são da rotina e onde a pessoa pode errar. Ok. Aí, não, a partir de hoje, determinado procedimento mudou, vai ser de outro jeito. Aí o que eu vou fazer? Digamos que eu publiquei no boletim interno, ou até mesmo criei uma folha explicando sobre esse processo. Se eu não substituir nos manuais, eu estou tirando a credibilidade do manual. Vai chegar uma hora que a pessoa, quando tiver dúvida, ele já não vai mais consultar o manual, porque o manual está tão desatualizado que não serve de nada. Então, orienta-se que, por exemplo, o manual seja todo feito o quê? Com aquelas folhas soltas de bailarina que você prende, tipo fichário, exatamente. Porque aí você pode... Não, tem que trocar a folha tal do manual. Aí ele fica em dia. Entenderam? O manual tem que ser atualizado nele, no corpo dele. Uma ordem nova que chegue, que tem que se incorporar no manual, tem que se incorporar no manual. Você não pode atualizar em outro lugar que não no manual. Senão você mata ele, ninguém mais vai consultar, porque ele vai perder a credibilidade. Porque tudo está em qualquer lugar, menos nele. Entenderam? Nesse tópico, né, falando de manual, manuais habitualmente apontam como fazer, ou seja, tem um escopo maior, ensinar a fazer o trabalho, logo pode-se dizer que o manual serve para regulamentar e burocratizar o comportamento. Achei interessante, né? Burocratizar o comportamento. Todo comportamento repetitivo é um comportamento burocrático. Se você faz um comportamento que você não tem tanta iniciativa de pensar, de agir, você tem que fazer do jeito que foi congelado para fazer, ele é burocrático, é repetitivo. Objetivos da manualização. O objetivo mais amplo da manualização é permitir a reunião de informações dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada como instrumento facilitador do funcionamento da organização.
O manual é elaborado para quem não sabe. Quem não sabe, o consulta. Se consultá-lo, fará porque tem dúvida, portanto não sabe. Isso quer dizer que a elaboração deve indicar todas as informações do objeto a ser manualizado, até mesmo informações consideradas óbvias, por exemplo, sobre preenchimento de espaços destinados a data, nome, etc. Para melhor atualização, elabore o manual sempre em folhas soltas, pois assim a substituição de uma folha por outra, né, solta por outra, fica facilitada. O que tem de interessante de falar aqui do manual também, de manual, você vai ver na apostila aí, vários modelinhos de manual. São para você olhar, não é para você decorar não, no manual no material que está online para vocês aí, tá? É para você olhar, não é para você ficar decorando o que tem em cada um, são ideias, o manual não é congelado. O manual de diretrizes só pode ser assim, só pode ser assim. Não, ele se molda ao modelo da sua organização, como a sua organização trabalha e como ela quer trabalhar, ok? Então, assim, as questões que caem de manual e de formulários, normalmente elas são genéricas em cima do conceito geral. Eles não vão pegar especificamente um modelo de um manual que o livro tal ensinou, entendeu? Normalmente não, ok? Bom, essa parte teórica inicial, acho que agora a gente já pode ir para uma parte já de resolver questões e comentar um pouco mais. Diga. Layout. Não é o perfil da nossa prova, tá? Os layouts. Os layouts de produção, que você quer dizer. Layout de produção não me pareceu. Sabe por quê? Eu coloquei lá em SM porque boa parte dos livros fala um pouquinho sobre layout. Na verdade, o Oliveira ele fala sobre layouts de escritório, mas não tem nos assuntos nossos lá. Aí, como ele falou de layout, eu sou meio surtado, eu peguei layout lá de produção e joguei. Então, vou ver layout de escritório e layout de produção, entendeu? Esses layouts de produção são os layouts que estão na apostila de OSM, tá? Mas eu posso... Querem uma pincelada de layout para a gente poder lembrar? Vai que, né? Então tá, vamos lembrar de layout aqui para vocês. Bom, primeiro layout que eu vou falar para vocês é o layout Job Shop ou funcional, tá? Tem aí no ambiente virtual de vocês. Se quiserem abrir aí na apostila, tem... Não sei qual é o capítulo agora de cabeça, de cor. Mas se você tiver no celular, vocês podem ir acessando aí. Bom... Aí você pode anotar, você pode pegar o modelo aqui comigo, você vai entender o que eu quero dizer. O que é o layout Job Shop? Eu acho que é com P só. Ou funcional. Isso aqui são layouts, ok? Layout. O que é o Job Shop ou funcional? Vou dar um exemplo para vocês de um Job Shop ou funcional. Eu parto sempre desse exemplo. Fui certa vez com a minha família lá em Penedo. Adoro Penedo, adoro comer. Aí chego em Penedo e me perco por lá, né? E aí tem uns lugares que tem umas provinhas. Quem já foi lá? Tem umas provinhas de pastas, aquelas coisas deliciosas. Tem uns licores, aí tu vai provando licor, enfim. Com parcimônia, né? Mas aí, uma vez eu gosto muito. Qual era o licor que eu queria? Tinha um licor que eu adorava. E eu sempre ia na loja e pedia aquele licor. Aí a moça falou assim, certa vez, eu falei, tem o licor? O sabor que eu queria lá? Não tem. Mas olha, volta daqui a 2 horinhas que vai ter. Então você faz aqui mesmo? Faço aqui mesmo. Minha cozinha é aqui atrás, inclusive. E as pastas que a gente faz também são todas aqui. Nessa mesma cozinha. Eu falei, caramba, então nessa cozinha sai coisa pra caramba dessa cozinha. Legal. Então, essa é a base da gente pensar no Job Shop. Quer ver? Vamos pensar na cozinha dela? Tem fogão? Tem o que mais que pode ter numa cozinha? Geladeira, batedeira. O que mais que tem que ter uma cozinha? Oi? Pia, vamos lá. Aqueles micro-ondas. O que mais que a gente pode fazer? Enfim, vamos botar aqui um monte de equipamentos que ela tenha. Ela faz muita coisa na cozinha dela. Isso aqui é a cozinha dela. Oi? Mas ela faz bebidas, faz pastas, né? Legal. Bom, então, para fazer o licor de amarula, digamos, o caminho seja esse aqui. Vem para cá para esse processo, depois para esse, depois para esse, depois para esse, e sai pronto o licor de amarula. Legal. Tudo bem? Tá. Mas ela também faz outros licores que têm processos diferentes. Ela faz um licor de goiaba que é uma delícia.
ele já o processo é totalmente diferente, porque tem que dormir um pouquinho lá no negócio, deixar descansar e faz o salmoura, não sei o que lá, eu não sei como é que faz isso, não sei cozinhar, mas enfim. A goiaba já faz um caminho bem diferente. Aqui, 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 e aí sai licor de goiaba. Demora mais, outros demoram menos, ok? Tá. O que mais que ela pode fazer de licor pra gente? Chocolate. Isso é preto, mas enfim. Chocolate amargo, pronto, é preto. Aí, digamos, ele começa aqui e vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá e faz licor de chocolate. Ok? Isso aqui é Job Shop funcional. O que eu posso tirar de lições disso aqui? Pergunta a você, ela montou essa linha de produção na conveniência de um único produto? Não. Ela montou essa linha de produção na conveniência que fosse melhor para o processo em geral, porque fazem vários produtos. Então, ela monta na conveniência, por isso que também é chamado de por processo. Na conveniência do recurso produtivo, a máquina. Primeira consequência, né? A máquina, né? Qual outra consequência? Olha só, repare que nesse processo aqui, por exemplo, todos os produtos passaram por ele, não passaram? O fato dela usar vários equipamentos para fazer vários produtos, pode acontecer de algum momento formar-se estoque intermediário. Não forma estoque intermediário? Chegou 3 ao mesmo tempo aqui. Olha, primeiro vou fazer esse aqui, depois esse. Então, há formação de estoque intermediário. Intermediário. O que é estoque intermediário, para quem não sabe? WIP, Work in Process. Estoque em processamento. É um produto que não está acabado, que está no meio da produção ainda. Há a formação de estoque intermediário. O que mais? Eu tenho uma grande variedade de lotes de produtos diferentes, não tenho? Eu tenho variedade de produtos. Por outro lado, se eu tenho muita variedade de produtos, os meus lotes são muito grandes ou são menores, são pequenos? Lotes pequenos, né? Porque eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, tem hora que tem que esperar, então, lotes pequenos. Ok. O que mais que eu posso tirar daqui? Variedade de produtos, lotes pequenos. Acho que tá bom já, né? Deu para entender? Esse é um modelo chamado Job Shop, ou funcional, ou por processo. Ele faz tudo na conveniência do processo produtivo, do recurso produtivo, da máquina. O que seja melhor, ela acomoda as máquinas para trabalhar vários produtos ao mesmo tempo. Quer ver? Cabe na cozinha dessa moça, mas também cabe num hospital. A emergência de um hospital. Quando você entra na emergência, passa por uma triagem. Geralmente o enfermeiro. Ele vai te receber e vai falar, qual é o seu problema? Ah, eu estou com uma dor de barriga, Então você vai para o clínico, aí o clínico, aí chegou aqui, aí o clínico fala, não, você vai primeiro fazer um exame de sangue, um raio-x, não sei o que, e ele vai fazer um caminho. Aí o outro paciente que entrou, eu estou com dor de cabeça. Não, meu pé está doendo, não sei, acho que eu quebrei e tal. Ah, então seu caminho é outro. Então entra uma variedade de produtos, eles trabalham uma variedade de produtos, de clientes ao mesmo tempo, não é verdade? Determinado momento pode ser que clientes de processos diferentes se encontrem, por exemplo, o cara que entrou com dor de cabeça, o que entrou com dor de barriga, os dois pararam na fila do exame de sangue. Formação de estoque intermediário. Né? Estocado o cliente, aguardando para fazer exame de sangue. Não bate com um hospital? Uma emergência de um hospital? Esse aqui é o modelo Job Shop funcional ou por processo. Agora, seguindo adiante, a gente tem... E digamos que essa dona
ela recebeu um convite. Uma grande cadeia de mercados adorou o licor de goiaba, falou: isso aqui não tem igual, você é a melhor pessoa que faz licor de goiaba, eu quero vender esse licor de goiaba lá na minha rede de mercados. Essa cozinha aqui vai dar para ela atender uma demanda lá de 1.000 unidades semanais desse licor? Não. Então ela vai conseguir trabalhar com o modelo job shop funcional por processo? Não. Ela vai ter que trabalhar com outro modelo. E a gente pode trabalhar um outro modelo aqui. Esse modelo que ela vai trabalhar agora é chamado de em linha ou linear ou por produto. Foco no produto. Por produto. E aí, vocês conhecem esse modelo, ó. Ela montou uma linha só para esse produto, para fazer em grandes quantidades. Ok? Ora, se ela monta essa linha só para fazer esse produto, o que tem de interessante aqui para a gente? Que eu posso dizer? Primeiro, eu montei isso aqui na conveniência de quem? Do produto, que foi o melhor para fazer aquele produto. Antes eu estava na conveniência das máquinas, porque passavam vários tipos de produtos. Agora eu não botei máquinas sequenciadas para beneficiar o produto. Então a conveniência do produto. O que mais? Forma-se estoque intermediário? Não, por quê? O que passou por aqui é que vai para cá, que vai para cá. Então, não forma estoque intermediário. E aí, variedade de produtos. Qual é a variedade de produtos? Baixa ou quase nula, né? Baixa variedade de produtos. Ah, mas só tem um produto saindo aqui. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não vai praticamente mudar, mas digamos que aqui fosse a fábrica de um carro, o Palio, vai ter um que vai ter ar-condicionado, outro que vai ter direção hidráulica. Então assim, você quase não tem variedade, você trabalha numa base principal. Diferente daqui, que eu posso mudar tudão. Baixa variedade de produtos. E o tamanho dos lotes? Lotes grandes, lotes bem maiores, não é isso? É até óbvio, né? Baixa variedade, quer dizer que eu faço um produto só, então eu consigo fazer mais quantidade dele. Uhum. Uhum. O U normalmente é uma célula, a gente vai ver já já. Ah, para poder caminhar com aquele. Interessante. Vamos lá, continuando aqui nos layouts, tem um outro tipo de layout que eles chamam de produção contínua. Ele é basicamente esse aqui, produção contínua. Qual é a característica dele? Ele é exatamente esse aqui, só que ele é 24 horas sem parar. A produção contínua ela é 24 horas sem parar. Ela é igual à produção em massa. Ah, isso aqui também é chamado de em massa, né? Só que quando bota o termo contínuo, quer dizer que é 24 horas sem parar. Exemplo de produção contínua, 24 horas sem parar. Uma siderúrgica. Siderúrgica não pode parar. Siderúrgica, se parar... Eu morei um tempo em Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. Lá tem uma fábrica trabalha com aço, chamada Apollo. Então eles recebem aço, tratam aço, né, e transformam em produtos, em tubos, em molas, em um monte de coisa.
ela funciona 24 horas por dia, só porque ela tem caldeiras, e aquelas caldeiras, uma vez que o aço quente entra lá, e depois ele é jogado sobre formas, ela não pode esfriar. Se ela esfriar, aquela caldeira inteira, que vale milhões, estraga, resseca, estraga. Racha todinho, estraga. Então ela não pode parar, a vida útil dela depende dela continuar sendo usada. Então ele precisa de fabricação 24 horas por dia, não param. E, lógico, eu tenho que ser então muito forte em marketing, né? Para garantir a saída do meu produto. Imagina tu fazer, não poder parar e tem que garantir a saída do produto. Né? Tem que ser muito forte em marketing. Aqui, por exemplo, eu tenho que ser muito forte em pessoal de engenharia. Isso aí também fala, tem livro de produção que vai falar um pouco sobre isso aqui. Muito forte de pessoal de engenharia, vai ter muita máquina envolvida, entendeu? Pessoal de produção só se for de pouca... vai ser muita coisa mais repetitiva, entendeu? Aqui já muda um pouquinho. Aqui eu preciso de mais gente para estar entre os vários produtos diferentes, vários processos diferentes. Mas olha só, digamos que a minha demanda, em dado momento, eu percebi aqui na Dona Maria, que fazia aqui os seus doces, que ela não ganhou uma encomenda para o mercado, mas ela percebeu que tem um produto que é carro-chefe. Esse sempre vão me pedir. Não adianta, quem chegar aqui vai me pedir esse produto. E aí? O que eu faço? Aí a proposta de fazer a célula. A célula tem palavras-chave que caem na prova. Cara, se você ler a célula, ela é muito forte de prova. Quando cai as palavras-chave. Anota aí, ela é capaz de trabalhar uma família de produtos. Família de produtos. Ela faz uma família de produtos. Essa família de produtos, aí você pode botar assim, ao chegar na operação, ou ao chegar no processo, eles são, palavra muito forte quando fala de célula, pré-selecionados. Para serem deslocados para um local, para irem ao local onde lá estão todos os recursos necessários. Lá estão todos os recursos necessários para processar uma família de produtos. Isso acontece que você às vezes identifica que no teu processo existe uma demanda especial por determinado produto. E aí você vai e resolve, não, então vou montar uma estrutura só para atender esse produto. Uma célula. A célula atende só um produto. Vou aqui para o hospital. No hospital, eu percebi que todo caso grave que chega precisa de ter ali do lado dele, independente, os casos graves que a gente tem aqui, que mais acontece é o quê? São coração, acidente que precisa de uma cirurgia, tem que abrir o cara, então precisa abrir o cara. Então eu tenho que ter equipamento para fazer isso aí, para fazer desde uma cirurgia que eu abro para ver questão de coração, questão de pérfuro cortante, a faca, tiro, não sei o quê. Chegou na emergência, os casos graves eu tenho que operar, então eu tenho que ter um centro cirúrgico prontinho, eu vou montar uma célula, que vai ser esse chamado CTI, a célula, o CTI. E aí eu vou pegar, sempre que precisa de um raio-x, precisa também de um cirurgião, precisa não sei o quê. Aí eu vejo lá no hospital que tem, então eu vou tirar um pouquinho daqui, trazer para cá, um pouquinho daqui, trazer para cá, um pouquinho daqui. Então eu vou montar como se fosse um mini hospital. Na verdade, a célula, ela é capaz de processar uma família de produtos. Normalmente ela é em forma de U. Aí o paciente deita lá, está na maca dele, e estão os médicos operando. E tudo que precisa para processar ele está ali. Então, ao chegar no hospital, ele é pré-selecionado para ir a um local onde lá estão todos os recursos necessários para processar aquele paciente ou família de produtos. Por que família de produtos? Pacientes que cheguem em situação semelhante vão para a célula. Casos graves. Entenderam? Essa é a ideia da célula, CTI. Ok? Então, a célula, ela é uma miniatura do que seria o hospital, mas com foco em um tipo de cliente especial. Ok? É a célula. Manufatura celular.
Aí eles chamam também de Group Technology, GT. Mas, para nós de prova, célula, é o CTI. Então aqui é o hospital e aqui é o CTI. Oi, fala. Tem um outro também. Tem a manufatura unitária. Aí eu acho que a gente encerra. O que seria a manufatura unitária? A manufatura unitária, ela seria o extremo... Ela é diferente do in-massa, que é praticamente um tipo só de produto. Ela é mais... Vamos lembrar o seguinte, olha só. Vou tirar daqui, tá? Vou apagar aqui. Vocês viram que cada um tem uma palavra-chave, né? A manufatura unitária. O que é a manufatura unitária? Ela lembra o celular, mas acho que no avesso. Aí você pode anotar, manufatura unitária. Tem outro nome aí na apostila que agora eu não me lembro agora. Layout unitário. Tem um outro nome, que eu não me lembro agora, mas enfim. É o caso do navio. A situação aqui é diferente. Lembra que aqui eu falei que o produto, ao dar entrada no processo, é, palavra-chave, pré-selecionado para ir a um local onde lá já estão todos os recursos necessários para processar uma família de produtos? Aqui, ele não entra e é pré-selecionado. Na verdade, não há nada aqui. Ele surge aqui. A manufatura unitária, ela... Como é que é as palavras-chave dela? Ele vai falar o seguinte, que os recursos necessários para fazer o produto vão até um local e o produto é que fica parado. O produto fica parado e os recursos produtivos vão até ele. Olha como é diferente. Enquanto na célula ele foi até o lugar onde estavam os recursos, no unitário ele fica parado e os recursos vão até ele. Posição fixa, é isso aí. Unitário é posição fixa. Ou posicional também chamado. Fixa ou posicional. É isso aí que está me fugindo na mente. Ok? Então vamos lá. Manufatura unitária, posição fixa ou posicional. O produto fica parado. Fixa. Parado, fixa. Ele fica parado, fixado no mesmo lugar. Ele não se move ao longo do processo produtivo. E todos os recursos produtivos vão até ele. Ele fica parado, todos os recursos produtivos vão até ele. Olha uma doca. Não tem nada ali. Aí você tem umas filmagens bacanas que eles fazem nesses programas de curiosidades, né? Aí de repente você vê chegando um caminhão, chegando não sei o que, daqui a pouco começa a aparecer uma estrutura, um esqueleto de navio, um esqueleto embaixo, daqui a pouco começa a tapar, daqui a pouco começa a subir, daqui a pouco ele está descendo para o mar. Vocês já viram em acelerado? É uma filmagem aí de 1 ano de trabalho de um estaleiro fazendo navio. E é isso mesmo, porque o navio não se moveu. Os recursos foram até ali e aí foi surgindo uma estrutura, um esqueleto, né? Foi surgindo o casco do navio, aí foi entrando o pessoal de elétrica, pessoal de... Vocês estão entendendo? Agora, olha que curioso, que tipo de gente eu preciso muito aqui? Preciso de gente de gestão de projetos, sabia? Porque cada navio é diferente um do outro, ele não consegue fazer em larga escala. A posição é chamada de unitária, a posição fixa ou posicional é chamada de unitária, porque só vai um de cada vez. E também associado a projeto, porque na maioria das vezes não são iguais, exceto se for navio de guerra, que vai ter um padrão único, né? Avião de guerra, um padrão único. Mas o navio mesmo, cada um é diferente do outro. Quem já viajou de cruzeiro, nunca viajei, mas falam que um é diferente do outro. Tem 12 andares, outro não sei o que lá, ou tem uma piscina maior, outro tem um anfiteatro maior, outro... Por quê? São projetos diferentes. E a produção pode ser de um por vez, porque é unitária. Então eu posso fazer do jeito que eu quiser. Tudo bem? Entenderam a posição unitária? E uma referência nossa é o navio. Anotaram as palavras-chave? Tá. Bom, então passei layout com vocês aí, tá legal? Eu acho que essa ideia que eu passei para vocês, você consegue visualizar melhor o que é o job shop funcional por processo, o que é o em massa por produto ou linear,
o que é o celular, o CTI, o que é o manufatura unitária, posicional ou fixa, cai na prova de vocês. Assim, hoje, assim, não é que não seja previsto cair, mas pode cair. Para hoje, eu não apostaria como forte, porque a FAB não tem mostrado essa direção. Mas como você pediu, a gente gastou 15 minutos e matou um assunto que, se cair em prova, vocês vão poder mandar legal, tá bom? Então, vamos tirar um tempinho de intervalo, beber uma água.